Dando continuidade à história, a lágrima não é só de quem chora. Escrito por Américo Simões. Ditado pelo espírito de Christopher Angel. Tanto o meu quanto o rosto de Victor Dorigan transformaram-se, cada um movido por uma emoção diferente. Levei alguns segundos para perguntar: Anne Campbell? Quem é Anne Campbell? Por mais que tentasse, devido a uma forte emoção, Victor não conseguia responder. Onde foi mesmo que você encontrou essa jovem? Tornou Victor um tanto aturdido. Numa casa da árvore. Repeti firmemente, resumindo a trajetória dos últimos acontecimentos que envolveram a minha vida. Tudo indica ser Anne, prosseguiu Catherine, pensativa. Mas não pode ser ela, Catherine. Anne não fala. Há muitos anos ela não fala. Desde a tragédia. A palavra tragédia, não sei por que, bateu fundo dentro de mim, fazendo-me lembrar no mesmo instante da tristeza infinda que observei por trás da bela pele rosada da jovem que encontrei na casa da árvore. Interrompendo as minhas reflexões, perguntei: o que houve com essa jovem? Que tragédia foi essa? Contem-me. Havia um misto de aflição e curiosidade na minha voz agora, e Victor disse com uma sombra de inquietação em seu rosto: eu não gosto nem de me lembrar. Foi uma coisa tão estúpida, hedionda. Se lhe faz mal falar a respeito? Parecendo não me ouvir, Victor Dorigan começou a falar pausadamente, expressando uma grande tristeza no rosto e na voz. Rosamund era irmã de Anne, uma irmã querida, muito querida. As duas não se desgrudavam por nada, nada deste mundo. Brincamos muitas vezes juntos, pelo bosque, na casa da árvore. Aí então Rosamund se apaixonou por Samuel Groben, filho de um bem-sucedido agricultor da região. Mas o rapaz não tinha olhos para a jovem. Não que Rosamund fosse feia, pelo contrário, era linda, estupidamente linda, assim como Anne. Mas Samuel não passava de um molecão. Seu corpo havia se desenvolvido, mas a sua cabeça não. Não queria saber de namorar, queria brincar, aproveitar a vida como todo moleque. As moças na adolescência se desenvolvem física e mentalmente mais rápido, você sabe bem. Enfim, cansada de ser ignorada pelo rapaz, Rosamund armou um plano para chamar a atenção dele. Supomos que tenha sido isso que aconteceu, pois Anne jamais abriu a boca para nos contar a verdade. Visto que Samuel sempre ia pescar no riacho que passa rente ao bosque, Rosamund aguardou por sua chegada e, no momento oportuno, jogou-se na água na esperança de que ele a salvasse, e assim tivesse um bom motivo para conversarem, e com isso criarem um laço de amizade, e mais tarde um afetivo. Só que Rosamund não sabia nadar, e o pior é que Samuel também não. Ao ver o seu desespero, o rapaz deve ter pulado na água para salvá-la e acabou morrendo afogado com ela. Os dois corpos foram encontrados abraçados. Victor sentiu um arrepio horrível antes de acrescentar: Anne deve ter assistido tudo de longe, da casa da árvore, e por mais que corresse para o riacho na esperança de ajudar Rosamund e Samuel, ela não conseguiu chegar a tempo de salvá-los. Leva-se tempo para descer da árvore e há grande dificuldade para correr por entre o capinzal. Não é fácil. Deve ter sido um baque, um choque tremendo para Anne descobrir que a irmã e o rapaz por quem ela,
a irmã, estava apaixonada, haviam morrido afogados. E uma decepção com ela mesma por não ter conseguido chegar a tempo de salvá-los. Suspirei entristecido e disse: e isso explicaria a tristeza que havia por trás daquele olhar de beleza infinda. Desde esse dia, prosseguiu Vítor com um pesar tamanho, Anne nunca mais falou. Ficou meia malucada. Foi um choque para todos, principalmente para mim, pois eu gostava muito de Anne. Encontrávamos-nos praticamente todos os dias e proseávamos por longas horas. Os pais de Anne dizem, observou Catherine, que desde a tragédia, Anne passou a olhar para o nada, como se olhasse para alguém que está lá, mas só é visível aos seus olhos, invisível para os demais. Judiação! Uma jovem tão linda tornar-se o que se tornou após essa tragédia. Seria a misteriosa jovem da Casa da Árvore, de fato, Anne Campbell? Uma forte curiosidade penetrou as grutas do meu coração naquele momento. Voltei-me para Vítor e disse: você me deixou curioso, Vítor. Você também, respondeu ele, olhando fundo nos meus olhos. Houve quase um minuto de silêncio até que um de nós voltássemos a falar, e fui eu quem se manifestou. Minha voz estava um tanto quanto sonhadora ao dizer: tive a impressão de que o nosso encontro, o meu e dessa jovem, foi um encontro marcado pelo destino. Você acredita nessas coisas? Vítor balançou a cabeça afirmativamente. As minhas palavras o tocaram por algum motivo e uma lágrima caiu de seus olhos. Muitas outras teriam acompanhado essa se ele não tivesse procurado reprimir a emoção. O destino nos uniu, Vítor. Acrescentei, sacudindo a cabeça sapientemente. O destino me uniu a essa jovem que eu conheci hoje na Casa da Árvore, tal como me uniu a você. Vítor estremeceu ao comentário. Como assim? Perguntou ele com uma certa inquietação. Ora, se eu não houvesse me ligado a você, não teria vindo parar aqui e, consequentemente, conhecido essa jovem. O comentário despertou um riso esquisito em Vítor Dorigan. Uma nova pausa, nova intromissão do silêncio. De repente, eu senti um arrepio esquisito diante de um pensamento que me atravessou a mente como um raio. O que foi? Perguntou-me Vítor ao me ver arrepiar. É que, de repente, eu senti uma vontade enorme de viver lá, no meio daquele bosque, naquela casa da árvore, ao lado daquela jovem linda, pelo resto da minha vida. Oh, Deus! Exclamou Vítor rindo. O Cupido acertou mesmo uma de suas flechas em seu coração. O comentário pareceu não ter alcançado os meus ouvidos. Pensativo, acrescentei: ao mesmo tempo em que eu me sinto agradecido por ter entrado naquele bosque e conhecido essa jovem, algo dentro de mim se arrepende amargamente de ter entrado ali. Ora, Christopher, por quê? O que deu em você? Estava prestes a responder a pergunta quando a mãe de Vítor nos chamou para o chá das 5 e o assunto se dispersou. Preciso revê-la, Vítor. Preciso rever essa jovem. Temo que, se não o fizer, não conseguirei mais viver em paz. Essas foram as últimas palavras ditas por mim antes que entrássemos na sala de jantar da família Dorigan. Naquela noite acordei diversas vezes pensando, encantado, no encontro que havia tido com aquela linda jovem na Casa da Árvore. Mal vi a hora do dia amanhecer para me infiltrar novamente naquele bosque divino e reencontrá-la. Não sei porquê, mas havia uma certeza gritante dentro de mim de que nós haveríamos de nos reencontrar. A mesma que me dizia que nós dois havíamos sido feitos um para o outro. Passei horas deitado, observando o teto iluminado discretamente pela luz do luar,
que atravessava a janela, o tempo todo com o rosto da misteriosa jovem da casa da árvore impresso na minha mente, em meu coração e em cada órgão vital do meu ser. Parecia mais um garoto desabrochando para o amor, o que de fato era verdade, pois eu nunca havia amado daquele jeito, naquela intensidade e assim tão de repente. Só nessa hora eu confirmei o que eu já havia previsto. O fato de que pela primeira vez em toda a minha vida eu não havia visto no fundo dos olhos de uma mulher os olhos de outra mulher a me observar. Para mim, aquilo era sinal de que eu havia finalmente encontrado a mulher dos meus sonhos. Sim, só podia ser. Afirmei com convicção. A vida era realmente cheia de surpresas. Havia liberto finalmente o meu coração para uma mulher linda, com um passado trágico, encontrada no lugar mais inóspito que eu já visitei em toda a minha existência. Uma casa na árvore. Insano ou não, por mais absurdo que pudesse ser, eu estava amando uma estranha que no fundo nada tinha de estranha para mim. Parecia uma velha amiga de longa data. Encontrava-me já em estado de alfa quando algo, uma fúlgida lembrança me despertou. Eram as primeiras palavras que a misteriosa jovem da casa da árvore havia me dito. Eles me disseram que você viria. Eles? Eles quem? Rosamunde e Samuel. Estava tão baratinado que não me ativera o fato quando Vitor me contou a triste história que envolvera o casal de jovens. Isso mostrava nitidamente para mim, sem dúvida nenhuma, que a misteriosa jovem da casa da árvore era de fato Anne Campbell. A descoberta deixou-me mais aliviado, pois agora eu saberia onde procurar a jovem que tanto me encantara. As palavras da jovem tornaram a ecoar em minha mente, fazendo-me refletir. Como eles, Rosamunde e Samuel, poderiam ter dito a Anne que eu viria, se estavam mortos? Mortos havia muito tempo? Isso era impossível. Mas a pergunta ficou sem resposta. O sono me venceu finalmente. O domingo amanheceu com um sol quente, sem uma nuvem sequer para destoar o céu azul. Logo após o café da manhã, acompanhei Vitor até a estação de trem para apanhar Rômula, sua namorada que chegaria no primeiro trem da manhã. Vitor parecia mais alegre que o normal e novamente surpreendi-me com o seu jeito, pois jamais pensei que ele estivesse tão apaixonado por Rômula como demonstrava estar nos últimos dias. A poucos metros da estação ouvimos o apito agudo do trem anunciando a sua chegada. Aceleramos o passo e em menos de um minuto Vitor tomava nos braços a jovem que namorava, já havia quase 2 anos. Christopher, disse Vitor, quero lhe apresentar Rômula Brennan. Cumprimentei-a e ela me olhou com curiosidade, fazendo uma reverência. Muito prazer, Christopher, disse ela num tom delicado e preciso. O prazer é todo meu, respondi polidamente, estudando a jovem com discreto interesse. Rômula Brennan era uma jovem encantadora. Jovem na idade, mas de personalidade madura, adulta. Ao me ver estudando a sua mulher amada, algo semelhante a um leve sorriso surgiu nos lábios de Vitor. Um sorriso enigmático. Naquele almoço de domingo, confesso que eu estava tão ansioso por encontrar a misteriosa jovem da casa da árvore, provavelmente Anne Campbell, que comia apressadamente sem saborear direito a comida. Minhas mãos denunciavam a minha inquietação, bem como o meu jeito reservado de me importar à mesa, evitando tomar parte na conversação que se desenrolava ali. O senhor Lionel, entre uma garfada e outra, entretinha a todos com as suas histórias do passado. Sua energia para a tagarelice era admirável. Rômula Brennan
Se mostrava aparentemente descontraída, mas os seus olhos não se afastavam por muito tempo do rosto de Victor. Ela era encantada por ele, literalmente encantada. Qualquer um podia ver. Eu desejei que a mulher com quem viesse a me casar um dia fosse também encantada por mim daquele modo. Quem não desejaria o mesmo? Todos querem ser amados por alguém que nos ame bem mais do que amamos a nós mesmos. Após o almoço, eu saí de casa discretamente para evitar explicações e me dirigi para o bosque com a certeza infinita de que haveria de me encontrar com a jovem que tomara conta dos meus pensamentos. Para mim, ela já estava na casa da árvore me aguardando. Pretensioso de minha parte? Não, esperançoso. Parei diante do bosque, passei os olhos por entre as árvores, respirei fundo 1, 2, 3 vezes. E por fim eu mergulhei dentro dele como alguém mergulha dentro de um lago cristalino, um mar ou um rio. Não levou muito tempo para que eu localizasse a casa da árvore. Suspirei aliviada assim que a avistei e me pus a subir a pequenas escaladas que davam acesso a ela. Meu coração pulsava acelerado, ansioso e feliz. Lá estava eu novamente no topo da casa da árvore, olhando com certo receio para tudo que me cercava e com medo de me desapontar, caso não encontrasse a jovem de brilhantes olhos azuis e cabelos dourados ali. Mas a apreensão foi passageira. Logo cedeu lugar ao alívio e à alegria ao ver que ela estava ali, como eu tanto quis, sentada no mesmo lugar que estivera sentada no dia anterior, olhando na direção do lago que margeava o bosque. As primeiras palavras que atravessaram os lábios de minha amada naquele dia foram mais que tocantes, foram emocionantes. Estava esperando por você. Meu rosto pareceu transformar-se quando dei um sorriso de menino. Sem graça, eu ri e falei. Eu também estava esperando por esse encontro marcado pelo destino, Anne. Os olhos dela se abriram de forma exuberante. Como sabe o meu nome? Fiz certo mistério. Um passarinho me contou. E eu que pensei que o boato era falso. Boato? Que boato? De que os passarinhos não falam coisa com coisa? Ela sorriu com leveza infinda. Sorri também. Gostaria que os passarinhos me contassem mais. Acrescentei sorrindo. Mais? Sobre o quê? Sobre você, Anne. Os olhos dela se entristeceram. Pousei minha mão sobre a dela e com o mesmo carinho disse: Eu sinto muito, Anne. Sinto muito mesmo pelo que aconteceu com a sua irmã. Ela se conteve para não chorar e disse: Ela era tão jovem. Estava tão apaixonada. Foi um acidente. O que há de se fazer? Prometi a mim mesma que se um dia eu tiver um filho, ele há de aprender a nadar como um peixe para que nunca mais tragédias como essa possam acontecer. Sua voz extinguiu-se por instantes. Aguardei calado até ela prosseguir. Fiquei desolada. O que me confortou durante todos esses anos foram os dois, Rosamond e Samuel. Um dia, meses depois da tragédia, quando eu me encontrava aqui sentada com os olhos fixos no lago, procurando desesperadamente encontrar uma explicação por trás do que aconteceu, eles apareceram para mim. Eu quis gritar, mas a voz não saiu. Eu quis falar, mas a voz se perdeu. Eles então me disseram: Calma, Anne, calma. Ainda assim, eu queria gritar de felicidade por vê-los aqui ao meu lado, vivos. Eu sabia que não era uma ilusão, uma visão criada da minha mente. Eram eles de fato, os dois, não em carne e osso, mas em espírito.
O que mais me impressionou não foi poder vê-los em espírito, e sim o fato de não haver um pingo de tristeza nos olhos deles, tampouco rancor. Havia somente compreensão, uma compreensão infinita. Eles então me falaram sobre a vida após a morte. O que há do lado de lá? Contaram-me coisas impressionantes, coisas emocionantes. Ela suspirou. Foi numa dessas visitas que eles me disseram que você viria. Diante do meu silêncio e do meu olhar de espanto, Anne perguntou: Você não acredita em nada do que eu estou lhe contando, não é mesmo? Engoli em seco. Eu também duvidei, continuou ela. Cheguei sim a acreditar, apesar de não querer acreditar, que tudo não passava de uma visão criada pela minha mente, pela saudade deles. Mas a sua chegada provou de vez que eles não eram uma projeção de uma mente fantasiosa e deprimida pela saudade. Eram reais. O que mais eles disseram sobre mim? Nada além de que viria, e nesse dia eu voltaria a falar. Seria também o momento exato de eu voltar a viver para cumprir a minha missão. Sinto-me lisonjeado por ter podido, de certo modo, ajudá-la a voltar a falar. Deveras lisonjeado. Uma borboleta passou por entre nós, tão linda quanto aquela que me levara indiretamente à casa da árvore e a Anne Campbell. Acompanhei-a com o olhar até perdê-la de vista. Contei-lhe como cheguei até a casa e até ela. São muitos os caminhos que Deus encontra para unir as pessoas, observou Anne com certa admiração. O modo como ela disse Deus tocou-me fundo. Eu, que nunca fora muito íntimo dele, senti-me mais próximo do Pai Celestial naquele instante, como nunca estivera em toda a minha vida. Fomos envolvidos por uma deliciosa aparição do silêncio no qual podemos perceber que se pode dizer muito um para o outro sem que seja necessário fazer uso das palavras. Eu estava prestes a dizer o meu nome, algo que ainda não havia tido a oportunidade de fazer, e ela tampouco de me perguntar, quando Anne disse: Eu gosto do seu nome, é um nome forte, bonito. Eu nem lhe disse o meu nome. Eles me disseram, Christopher. Eu fiquei abobado. Christopher Angel, pronunciou ela bem devagar, parecendo apreciar cada vogal, contrastando com as consoantes. 2 nomes fortemente ligados a Deus. Christopher, que se assemelha a Cristo, ungido com um óleo sagrado, e significa o portador de Cristo, e Angel, o nome dado aos emissários de Deus. Ela de fato soubera o meu nome de uma forma sobrenatural. Algo surpreendente e difícil de acreditar, ao menos para mim, que era totalmente cético no terreno da metafísica. Era mais uma vez surpreendente constatar que, por mais que tenhamos uma prova mediúnica, ainda assim nos recusamos a acreditar nela. Anne aprofundou seus olhos sobre os meus e disse: no fundo, Christopher, você é um anjo disfarçado de homem. Sua missão é a de um anjo: proteger, ajudar, amparar. Um dia você vai descobrir isso. Suas palavras me envaidecem. Fomos envolvidos por uma nova e apreciável onda de silêncio que nos deixou completamente imóveis. O silêncio se quebrou quando Anne disse: Não permita jamais que as coisas belas da vida passem longe do seu olhar, Christopher Angel. Não permitirei, Anne. Não permitirei jamais. Nova pausa antes de ela perguntar: Nunca se desespere, Christopher. Haverá momentos de desespero, principalmente quando a vida não corresponder ao que você almeja. Vou tentar, Anne, vou tentar. Prometa-me, eu prometo. Enquanto o silêncio pairava sobre nós como uma deliciosa chuva de prata,
eu pude admirar com mais detalhes a face linda e rosada daquela mulher. Tudo nela era perfeito para mim. Por mais que eu tente me expressar em palavras, eu não conseguirei jamais descrever em detalhes a sua beleza. Sob aquele pequeno raio de sol que chegava até ela por meio de uma brecha entre os galhos e folhagens das árvores, sua pele adquiria uma tonalidade dourada, os cabelos loiros, fulvos, ligeiramente esvoaçantes, chegavam a brilhar como ouro e prata. Fiquei certo mais uma vez de que havia encontrado em Anne a mulher da minha vida. Sim, eu a amei desde o primeiro instante em que a vi. Uma onda de alegria acelerou meu coração e eu soube que nunca mais seria o mesmo homem após aquele encontro. Ficamos com os olhos presos um no outro por cerca de 1 minuto, enlevados por mútua concentração. De repente, vi-me querendo tomá-la nos braços e beijá-la, apertá-la contra mim e dizer-lhe palavras de amor na linguagem mais poética que alguém pode usar. Eu tive a ligeira impressão de que nada mais existia no mundo além de mim e ela. Olhávamos-nos e uma gloriosa felicidade explodia, algo que somente poucos podem provar na vida. Quase lhe disse, ali mesmo, que a amava antes mesmo de estar lhe amando, que a queria para o resto da minha vida, antes mesmo de querê-la, que ela seria minha terra e o meu céu, as 4 estações do ano, a luz que liberta o ser humano das trevas. Uma vontade louca de me casar com Anne o mais rápido possível abateu-se sobre mim, que a vida me concedesse essa graça, a graça de desposar aquela jovem encantadora e a graça de me dispensar de toda e qualquer realidade mundana para viver com ela um conto de fadas. Não foi preciso dizer uma palavra sequer. Anne podia sentir, só de estar ao meu lado, o que se passava em meu coração. Nunca confirmei, mas eu creio que Anne também soube de imediato que eu era o homem de sua vida naquele exato momento. Nós dois saímos do bosque aquele dia, caminhando lado a lado sem pressa. Bem diferente do dia anterior em que Anne saíra correndo e desaparecera como que por encanto entre as árvores. Sugeri que fôssemos à casa da família Dorigan. Todos gostariam imensamente de revê-la, o que Anne aceitou de prontidão. Victor estava sentado numa das cadeiras da varanda, com os pés apoiados na cerca de madeira, quando entramos no seu campo de visão. Ao nos ver, ele por pouco não se desequilibrou e caiu. Tratou imediatamente de se recompor e correu até nós dois, trazendo consigo um sorriso bonito na face ligeiramente ruborizada. Anne? Exclamou Victor embevecido. Anne Campbell, é você mesma! Oh, Anne, mas que saudades! Nem bem ele terminou o que dizia, abraçou Anne fortemente, acrescentou emocionado. Anne, como é bom poder vê-la novamente como antes, como nos velhos tempos, nossos idos tempos de adolescentes. Que bom, disse ela no seu tom mais delicado. Que bom que você não me esqueceu, Victor. Esquecer você, Anne? Como? Ele a apertou novamente num abraço querido antes de acrescentar numa voz embargada. Ah, como é bom! Como é bom poder ouvir a sua voz novamente, Anne. Eles sempre me perguntavam de você, Victor. Sempre. Victor sorriu, olhou para mim sem mover a cabeça e compreendi a razão. Eles também me disseram, Victor, que ele viria, acrescentou Anne, voltando-se para minha direção. E agora que ele veio, eles puderam partir. Não era preciso perguntar. Victor sabia que ela se referia a Rosamund e Samuel. E acreditou que Anne escolhera inconscientemente a fantasia para se esconder da triste realidade a qual não poderia ser jamais remediada. Ora, 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 se não é a Anne Campbell!
comentou Dona Ingrid com espanto, da soleira da porta que dava para a varanda. Anne foi até a senhora e a cumprimentou com a sua graça de sempre. Que bom, minha querida, que bom que está. Ingrid Dorigan interrompeu-se. Que bom te ver aqui, meu anjo, que bom. A seguir foi a vez de Catherine. Bob também cumprimentou a moça. Lionel Dorigan também saiu da casa para vê-la, admirado e agradecido a Deus por ver Anne recuperada. A última a aparecer ali foi Rômula Brennan. Esta é Rômula, explicou Catherine para Anne, a namorada de Victor. As duas jovens olharam-se com admiração. Muito prazer, disse Anne graciosamente. O prazer é todo meu, respondeu Rômula numa polidez aristocrática. Voltando para mim, Anne disse: Eu preciso voltar. Mamãe fica preocupada quando eu demoro para chegar em casa. Se não se importar, adiantei-me. Eu gostaria de acompanhá-la até a sua casa, Anne. Ela sentiu com o olhar. A seguir, despediu-se amavelmente de todos e partiu na minha companhia. Nem bem saímos, Dona Ingrid disse. Que bom que Anne superou aquela tragédia. Eu pensei que ela jamais conseguiria. Foi uma bênção. Sim, murmurou Victor pensativo. Foi uma bênção. E ela continua linda, observou Catherine. Linda como sempre foi. Sim, concordou Bob, aprofundando o olhar sobre nós à distância. Linda como sempre foi, ou talvez ainda mais linda. Capítulo 6. A vinda do inesperado. Nos dias que se seguiram, eu voltei a rever Anne periodicamente. Brincávamos pelos arredores do bosque encantado, bem como por dentro dele, como se fôssemos duas crianças. Nunca a vida se descortinara tão maravilhosamente diante de mim depois de conhecer Anne Campbell. Na verdade, jamais pensei que por trás das cortinas da vida houvesse a vida que agora me abençoava. Sim, era uma bênção saber que Anne existia, querer estar ao seu lado, viver e sonhar com ela. Era surpreendente e até mesmo comovente descobrir que estava errado quando eu pensei que a mulher que um dia haveria de me casar existisse apenas em meus sonhos, no mundo das ideias. Descobrir a sua existência no mundo real era deveras fascinante. Uma dádiva a qual eu gostaria que todo semelhante pudesse provar na vida. Eu, apesar de não saber como era a sensação de estar amando de verdade, sabia que estava amando uma mulher pela primeira vez de verdade, e essa mulher era Anne Campbell. Meu período de férias da faculdade, para minha tristeza, terminou. A volta às aulas me tirou aquilo que se tornara mais importante em minha vida: passar os dias ao lado de Anne. No entanto, não me deixei abater. Eu procurei fazer o possível e o impossível para passar os fins de semana com ela. Pegava o primeiro trem que ia para Maryland assim que me via livre da faculdade, só para poder chegar até Anne o quanto antes e passar a maior parte do tempo possível ao seu lado. Diante da minha necessidade de ficar ao lado da minha amada, a família Dorigan ofereceu-me sua casa para eu me hospedar toda vez que fosse para Maryland. O que eu acabei aceitando, visto que ficaria muito dispendioso pagar um quarto de pensão toda vez que eu fosse para lá. Em alguns fins de semana, Victor viajava comigo e Rômula Brennan seguia então para Maryland para passar o sábado e o domingo com ele. Creio que nunca os finais de semana de todos nós foram tão agradáveis como os que passávamos agora. Uma combinação perfeita entre o prazer, o amor e a alegria de viver. Eu e Anne, Victor e Rômula
Acabávamos de voltar de um passeio pelos lindos campos que cercavam Maryland, quando, assim que entramos na casa da família Dorigan, Lionel mandou nos calar a boca. Seu modo brusco nos assustou. O homem ouvia as notícias com aflição. Ao lado do pai estava Bob, roendo as unhas. Acaba de ser decretada a Primeira Guerra Mundial, dizia o locutor. Oh, meu Deus, que desgraça! Exaltou-se Dona Ingrid Dorigan. Onde o homem vai parar com essa mania de fazer guerra? Já não basta todo o sofrimento que causou ao ser humano nas anteriores? Todas aquelas mortes, toda aquela dor. Procure ficar calma, mamãe, por favor, acudiu Victor. Mas Victor parecia estar dizendo aquilo para si mesmo. Dona Ingrid exaltou-se mais uma vez. Acalmar-me, Victor? Como? Só uma mãe pode temer a guerra como eu a temo. Ela arranca dos pais os seus filhos amados sem nos dar a certeza de que eles voltarão. É horrível. Você não pode compreender, filho. Nem ninguém que nunca se tornou pai e mãe. A dor que é viver sob a ameaça de perder um filho amado na guerra. E chorando, Ingrid Dorigan se retirou da sala. Preocupado, Bob foi atrás dela. Quando o filho caçula reencontrou a mãe, ela estava ajoelhada sobre uma almofada diante de uma pequena estátua de Nossa Senhora. O filho ajoelhou-se ao lado dela e disse baixinho: Acalme-se, mama. Tudo vai acabar bem. As lágrimas continuavam a escorrer pela face entristecida de Dona Ingrid. O filho passou o braço por suas costas e a confortou em seu peito. Viver não é fácil, filho, não é. Quando nós pensamos que todo o mal que podia nos afetar terminou, ele ressurge novamente para nos atormentar como um ser, uma entidade demoníaca. Que a guerra passe longe, bem longe dos meus filhos, e se evapore da terra o quanto antes, para o bem de todos e da humanidade, suplicou a pobre mulher a Deus. Bob mergulhou fundo nos olhos da santa, sem saber ao certo porquê. Enquanto isso, permaneci na sala ouvindo as notícias. Rômula foi até Victor e o abraçou carinhosamente. Um mundo em guerra, que pesadelo, murmurou ela, entristecida. Victor a apertou contra o peito para confortá-la. Será que vão convocar os reservistas como nós? Perguntei com um certo receio. A resposta foi dada por Lionel Dorigan. Sim, pelo visto, sim. Infelizmente, meus filhos, vocês serão convocados para a guerra. Percebi de imediato que a notícia havia também mexido com Anne e que ela tentou controlar a emoção. Afastou alguns fios de cabelo dos seus olhos e respirou fundo, procurando não deixar transparecer o choque que sentiu. Meu coração se apertou, não pelo fato de ter que ir para a guerra, mas pelo fato de ela me separar de Anne. Nada poderia doer mais em mim do que ser obrigada a me separar da mulher por quem eu me descobria cada dia mais apaixonado. Meus olhos se encontraram com os de Victor e eu pude perceber que ele soube o que se passava em meu coração naquele momento. Mordisquei os lábios, lamentando a minha sorte, a nossa sorte, a falta de sorte do mundo mais uma vez. Não levou mais do que uma semana para que o governo do nosso país convocasse todos os reservistas. Os patriotas receberam a notícia com entusiasmo, bem diferente dos pais e principalmente das mães. Pelo amor de Deus, isso não é justo, explodiu Dona Ingrid assim que recebeu a notícia da convocação de seus filhos. A mulher agarrou-se ao filho mais jovem, apertando-se a ele com toda a força de que dispunha. Não, chorava ela. Você não vai, não pode. Eles não podem tirar os meus 2 filhos queridos de mim, não podem, não é justo. Acalme-se, mamãe, acudia Bob Dorigan. Nós voltaremos para casa, acredite em mim, nós voltaremos. Você só está dizendo isso para me acalmar.
É verdade, mamãe, afirmou Vitor, indo também ao encontro de sua mãe. Nós haveremos de sobreviver à guerra com a graça de Deus. Quantos e quantos filhos não disseram o mesmo para suas mães e jamais regressaram dos campos de batalha? Não voltou sequer um boné para que essa mãe pudesse sentir pelo menos uma vez mais o cheiro inconfundível do seu filho e matasse a saudade que antes de saber da sua morte já era horrível e que depois tornou-se caótica e eterna. Não é justo uma mãe e um pai fazerem de tudo para criar um filho, sacrificando-se muitas vezes para alimentá-lo, manter um teto em condições dignas sobre a sua cabeça e estudos que possam lhe garantir um futuro promissor e, de repente, vê-lo jogado num campo de batalha com bombas caindo do céu e explodindo ao seu redor, dispostos a matá-lo a sangue frio. Não é justo. Não é certo. Bob olhou fundo nos olhos de sua mãe, sentindo uma pena imensa dela. Ele não sabia mais o que dizer para confortá-la. Por essa razão, silenciou-se e abraçou-a fortemente com todo o afeto que lhe vinha da alma, como se fosse o último abraço trocado pelos dois. Eu já ouvira falar dos horrores que a guerra traz para o ser humano, mas não fazia ideia de que ela podia devastar, ferir, mutilar bem mais pessoas do que aquelas convocadas a lutar. Devastar, mutilar e ferir o coração dos pais daqueles que foram convocados para dar a vida a mais uma guerra estúpida e cruel. Não, jamais havia me atido a esse fato, e era assustador constatar isso. Capítulo 7. Um dia. Um adeus. O relógio já marcava meio-dia e eu aguardava Vitor como combinado na estação de trem para seguirmos viagem para Maryland, onde ele se despediria dos seus familiares e eu de Anne, antes de partirmos para a guerra. Diante da demora do meu amigo, eu cheguei à conclusão de que havia entendido errado o horário que havíamos combinado de nos encontrar, ou algo havia mudado os planos de Vitor, fazendo com que ele seguisse viagem sozinho, sem ter podido me avisar. Por essa razão, não esperei mais por ele. Tomei o trem e parti para Maryland. Ao chegar ao pequeno vilarejo, Anne Campbell aguardava por mim na estação. Quando nos vimos, corremos ao encontro um do outro. Assim que a envolvi em meus braços, beijei-a nos lábios e a girei como faz um casal apaixonado, corroendo-se de saudades. Oh, Anne, minha querida, vou sentir tanto a sua falta, desabafei. Eu também, Cris, imensamente. Maldita a guerra, tinha de explodir justo agora. Deveríamos ter nos casado quando eu falei. Não sei por que senti aquela necessidade de me casar com você tão urgentemente. Acho que era um sinal. É que quando o ser humano ama de verdade, ele sente uma necessidade urgente de ficar junto da pessoa amada. Afastei-me só para mergulhar fundo nos olhos azuis da minha amada, para fixar bem na minha memória aquele seu olhar tão bonito, tão raro, para que eu pudesse me lembrar dele com a maior nitidez, toda vez que a saudade batesse dentro de mim e o desespero que a guerra causa a todos viesse ao meu encontro. Temi por alguns instantes que a guerra nos separasse para sempre, mas eu tratei logo de afastar da minha mente e do meu coração tal possibilidade. Nada haveria de nos afastar um do outro. Além do mais, Anne já sofrera muito, não merecia sofrer mais, não agora, depois de ela ter voltado a ser quem era e ser quem nascera para ser. Deixamos a estação, que àquela hora já estava empolvorosa, e seguimos a pé para a casa da família Dorigan. Para minha surpresa, Vitor não estava lá. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Perguntou-me seu pai preocupado. Não, respondi. Certamente que não, Sr. Dorigan. Eu é que devo ter entendido errado o que ele me disse. Ufa!
Para mim, a casa parecia um velório. Na verdade, o país todo parecia triste como um velório, com lágrimas a cobrir-lhe a face. Dona Ingrid, com a ajuda de Caterine, Rômula e Anne, prepararam o almoço. Todos comemos em silêncio, por mais saborosa que estivesse a comida. Ela não conseguiu acalmar nenhum dos presentes. O relógio já marcava 14 horas quando a sirene aguda de uma ambulância atravessou as janelas da casa. Leonel levantou-se abruptamente de sua poltrona e correu para fora. O carro parou em frente à sua casa e de dentro dele saltou um motorista e um enfermeiro. Por pouco o coração daquele homem, calejado pelas amarguras do tempo, não deu a sua última batida. Eu disse, bramiu ele desolado. Bem que eu disse que havia acontecido alguma coisa com Vítor. Todos saímos da casa para ver o que havia acontecido. Bem no exato momento em que os dois homens tiravam Vítor da ambulância sobre uma maca. Meu filho! Gritou Ingrid, correndo na sua direção. Santo Deus, o que houve? Tratei imediatamente de ajudar a carregar a maca. Perguntei aflito. Vítor, você está bem? Vítor estava sedado. Sobre o seu joelho direito havia uma tarja de feltro e uma mancha enorme de sangue. O que houve? Esbravejou Leonel nervoso. Ele foi baleado, explicou o enfermeiro. Baleado? Como? Quando? Onde? Numa rebelião no centro da cidade. Ao ver o namorado naquele estado, Rômula rompeu-se em lágrimas. Anne procurou imediatamente confortá-la. Transferimos Vítor da maca para a cama que ele sempre ocupava em seu quarto e ficamos ao seu redor, olhando para ele, tomados de aflição. Assim que ele recobrou os sentidos, Ingrid sentou-se na beirada da cama e curvou-se sobre ele aos prantos. Calma, mulher, acudiu Leonel Dorigan, procurando fazer-se de forte. Assim você vai sufocá-lo. Não se preocupe, mamãe, eu estou bem. Hei de me recuperar, falou Vítor com um grande esforço. A seguir foi a vez de Rômula sentar-se ao seu lado da cama. A jovem estava desacorçoada. Oh, Vítor! Acalme-se, Rômula, acudiu Vítor num tom entrecortado. Eu estou bem. Poderia estar morto, mas eu estou bem, acalme-se. Meia hora depois, Rômula perguntava. E agora, Vítor, como você vai para a guerra com uma bala presa ao seu joelho? Bob Dorigan respondeu imediatamente. Ele não vai. Não será aceito. Agonizando de dor, Vítor agarrou no colarinho do irmão e disse entre dentes. Eu tenho que ir. Por minha pátria. Eu tenho de defender a minha pátria. Controle-se, Vítor. Controle-se. Acudiu Bob Dorigan. Que serventia terá você na guerra? Nenhuma. O melhor a se fazer é que você fique, e quando estiver com o joelho bom, aí sim você se junta a nós. Até lá a guerra já terá acabado, respondeu Vítor desapontado. Não conte com isso, observou Bob. Ela pode durar anos. É isso mesmo, Vítor, eu disse. O seu irmão tem toda a razão. E com os olhos embaçados de lágrimas, Vítor acrescentou. Boa sorte, Christopher. Eu estarei torcendo por vocês. Nunca se esqueça disso. Sua voz se rompeu em meio a um choro profundo. Nunca a dor se fizera tão presente na vida de todos ali, unidos misteriosamente pelas mãos do destino. Deixei Vítor sentindo uma tristeza imensa no meu peito, uma mistura de tristeza e de temor. Tristeza pelo que havia acontecido a ele, algo que por pouco não o matara. O temor de que o ferimento o impedisse de voltar a andar novamente, naturalmente. E pior, inflamasse e acabasse matando-o. Se eu, ao menos, tivesse um pingo de fé em Deus, teria certamente encarado tudo aquilo sob amparo da fé.
que é sempre capaz de suavizar os piores momentos que passamos na vida. No entanto, foi a vez então de eu começar a fazer as despedidas. Aquilo que mais almejávamos adiar na vida. Não posso descrever em palavras a dor que eu senti quando chegou o momento de eu me despedir de Anne. Era como se eu estivesse me despedindo para seguir pelo corredor da morte. Pense em mim, Christopher, disse Anne, em todo momento, até mesmo nos piores. Eu vou pensar, Anne, a cada segundo, a cada minuto, meu amor. Eu aguardo a sua volta, Christopher, para juntos, quem sabe um dia, construirmos a nossa casa na árvore. Aguarde, meu amor, aguarde, porque eu volto. Tornei a abraçá-la e beijá-la com toda a força que o amor pode nos dar. Foi com muito custo que eu consegui me desvencilhar dos seus braços e seguir o meu caminho. Creio que Bob foi submetido à mesma dificuldade. Estava prestes a tomar o trem quando Anne correu até mim e novamente me beijou, exprimindo naquele beijo ardente e lagrimoso todo o amor que sentia por mim. Eu volto, meu amor, eu volto, disse eu, segurando-me para não chorar. Espere por mim, que eu volto para você, por você. Ela me encarou mais uma vez com seus olhos nublados de lágrimas, procurou sorrir e deixou-me seguir o meu caminho. Assim que eu entrei no vagão, eu corri para a janela mais próxima só para poder ver Anne mais uma vez. Lá estava ela, parada, olhando para mim, a poucos metros de Dona Ingrid, amparada pelo marido e por Catherine. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi e que eu vivi até aquele dia. Antes fosse a última. Anne acompanhou-me com o olhar até que eu desapareci do seu campo de visão com o último aceno. Dali ela seguiu para a casa da árvore, onde ficou por horas rogando a Deus que me protegesse durante a guerra, deixando-se também ser envolvida pela paz que só aquele lugar podia transmitir a todos. Capítulo 8. Pássaros novos, longe do ninho. Ninguém faz ideia do que é a guerra realmente. Ouve-se falar dela, contempla-se por meio de fotos, mas ninguém sabe o que é de fato, a não ser que viva dentro dela. É horrível, indescritível. Dizem que existe um inferno, onde os homens pagam por seus pecados. Se existe, ele é o espelho do que se passa nos campos de batalha, pois nada é mais sofrido do que estar dentro deles. Dormir sabendo que a qualquer minuto uma bomba pode cair na sua cabeça ou explodir nas proximidades, partindo o seu corpo em pedaços, deixando-o entregue à dor nua e crua, sem recursos médicos para lhe salvar, é desumano. Eu não saberia dizer o que é pior. Percorrer os campos de batalha, fatigado pelo vento frio e cortante, ou noutras vezes com o sol a castigar a pele, sem um pingo de água para aliviar a sede, ou atravessar a cidade e os vilarejos abandonados de aspectos melancólicos, mortos por fora e por dentro, que nos dava a sensação de estarmos todos vivendo dentro de um quadro de natureza morta. É cruel termos que conviver com a nítida sensação de que a morte caminha ao nosso lado, com o rosto humano e o coração envenenado de ódio, prontos para aniquilar o inimigo antes que ele nos mate, sendo que somos inimigos do nosso inimigo. Não, ninguém faz ideia do que é estar na guerra sem conhecê-la, sem tê-la vivido. Não pode também sentir o quanto é dolorido ter os seus planos estraçalhados de uma hora para outra por causa dela. É melhor nem saber. Se bem que aqueles que nos amam, tais como pais, irmãos, cônjuge, namorado ou namorada, familiares, amigos que realmente nos querem bem, todos eles, enfim, sofrem de certo modo como nós.
A bomba que ameaça cair sobre nossas cabeças ou explodir perto do acampamento é tão devastadora quanto a notícia de que você morreu na guerra para eles. Em muitas noites, sem poder conciliar o sono, eu me lembrava daquela intimidade gostosa que eu vivia ao lado de Anne Campbell, daquele pequeno mundo que ambos tínhamos compartilhado naqueles poucos meses de namoro e que estávamos dispostos a viver dentro dele até os nossos cabelos ficarem brancos como neve. Temia que esse mundo repleto de amor que nós dois sonhamos, viver um ao lado do outro, terminasse mesmo antes de existir. Nessas horas, o desespero me apertava a garganta como se fossem duas mãos invisíveis querendo me estrangular. Acordava suando frio ou transpirando forte, murmurando baixinho o nome de Anne. Cheguei a escrever cartas para Anne, mas diante do caos que virou a Europa, muitas cartas se perderam, nunca podendo chegar ao seu destino. Receber uma carta por parte dela tornava-se difícil, uma vez que mudávamos constantemente de endereço. Só me restava, assim como para todos os combatentes, sofrer calado a saudade que sentíamos das nossas mulheres amadas. Foi na guerra que eu conheci Benedict Simmons e nos tornamos grandes amigos. Misteriosamente, em meio a tantos colegas, foi dele que me aproximei mais, o que me fez perguntar mais uma vez aos céus: por que nos aproximamos mais de uns do que de outros? Nessa ocasião, já fazia quase 2 anos que eu lutava na guerra. Benedict era um jovem de 24 anos. Tinha cabelos de um loiro avermelhado, um rosto sardento, feio, mas agradável, e um queixo excepcionalmente quadrado. Seus olhos de um azul claro eram penetrantes e argutos. Benedict já entrara na guerra desde o início. No entanto, fora convocado para cuidar da parte administrativa e por essa razão tivera tempo suficiente para se casar com sua mulher amada e levar a sua vida de casado por quase 1 ano até ser convocado para se juntar às tropas. Jordan foi outro dos tantos rapazes que se apegou a mim e, consequentemente, a Benedict. Durante aqueles anos na guerra, era um rapaz magro, de aspecto francês e modos refinados. Certamente de família nobre, mas bastante reservado. Nunca soubemos grandes detalhes de sua vida. Estávamos mais uma vez acampados em terreno inimigo, e nesse dia, ao acordar, eu encontrei todos dormindo feito bebês. Creio ter sido eu o primeiro a despertar naquele dia. Acendi o fogo e pus uma chaleira com água para ferver. Nada melhor do que tomar um café para reativar os ânimos. Benedict foi o próximo a se levantar. Deixou a barraca dando um longo e forte bocejo, esticando os braços para se espreguiçar. Fazia realmente frio. O vento, vindo das montanhas ao longe, coberto de neves, soprava forte. Ele olhou para mim, deu um sonoro bom dia e sentou-se ao meu lado diante da pequena fogueira que eu havia acendido para nos aquecer. Jogamos conversa fora nos minutos seguintes para nos entreter, nos fazer esquecer o horror que vivíamos e a fome que nos apertava o estômago. Veja, disse-me ele, estendendo-me uma foto. Esta é a minha pequena. Olhei com atenção para a figura. Era um rosto bonito, moreno, de olhos marcantes, profundos. Disse: muito bonita. Seu nome é Elizabeth. Nós nos casamos pouco antes da guerra estourar. Eu sinto muito. Ela estava grávida quando eu parti. Às vezes receio que o bebê nasça sem que eu esteja por perto. Se isso acontecer, peço a Deus que tudo corra bem durante o parto. Anuí enquanto devolvia-lhe a foto. E você não tem uma pequena?
Perguntou-me Benedite. Tenho sim, respondi orgulhosamente. Seu nome é Anne, Anne Campbell. Minha adorada, estávamos namorando há quase 5 meses, disposto a nos casar quando a guerra explodiu e nos separou. Alguns dizem que é instinto de defesa que nos faz lutar para não morrer. Outros dizem ser Deus. Fico com aqueles que se apegam ao amor à mulher amada. É o amor que eu sinto por Anne que me faz lutar na guerra para não morrer. E só quem ama ou amou de verdade pode compreender o que corre em minhas veias e ecoa até a minha alma. Somente aqueles que acordam, passam o dia e vão dormir pensando na pessoa amada pode compreender o que eu sinto. O quanto essa força é poderosa e eficaz diante de uma situação como essa em que me encontro agora. Nada supera o amor. Só o amor impede que nós nos percamos de nós mesmos. Benedite moveu as sobrancelhas, como quem diz: é verdade. A seguir ele falou: por trás de um homem, grande ou simples, medíocre ou intelectual, há sempre uma grande mulher. Não é isso que dizem? E quem diz está certo, certíssimo. E eu diria mais: por trás da vida está a mulher, pois é ela quem sustenta o dom mais poderoso da vida, que é o de gerar e manter a própria vida. Gostei tanto das palavras de Benedite que eu fiquei saboreando-as por alguns segundos como quem saboreia uma fruta predileta. Sua observação conseguiu tirar um sorriso bonito da minha face devastada pelo martírio que vivíamos naquele lugar sem alma. Nesse momento, Jordan pôs a cabeça para fora da tenda e disse algo em francês. Um palavrão ou 2 com certeza. A expressão que deformou o seu rosto diante da nossa dura realidade tirou de mim e de Benedite boas risadas. Junte-se a nós, meu bom Jordan, convidou Benedite com a sua bonita voz de trovão. Rosnou ele, para espantar o frio. Daqui eu não saio. Está mais quente aqui do lado desta fogueira do que aí dentro, meu rapaz, observei. Jordan resmungou mais alguma coisa em francês e, por fim, se sentou num ressalto da rocha, acendeu um cigarro e afirmou: aqui estamos nós, nesse fim de mundo. E do outro lado de lá ficou quem a gente ama. Observei numa voz fatigada, recalcada pela fome e pela tristeza. Às vezes penso que a guerra é um inferno e as terras que não estão em guerra são o paraíso. Acrescentou Jordan pensativo. Suas palavras fizeram com que eu e Benedite olhássemos para ele com atenção. Diante dessa experiência de vida, continuou Jordan, sou levado mais uma vez a acreditar que a vida nos pôs aqui para que aprendêssemos a sorrir toda vez que ela nos diz não. Em outras palavras, toda vez que a vida sai fora dos trilhos, foge do nosso controle, toma um rumo completamente inesperado. Sorrir e reagir de forma positiva é uma das maiores lições que podemos aprender durante a nossa breve passagem pela Terra. Vida, lição, aprendizado, murmurei cabreiro. Sim, viver é aprender, tal como fazemos numa escola. Só que na escola da vida, o aprendizado se faz na prática e não somente na teoria. Você realmente crê que há um porquê por trás de tudo isso que vivemos? Duvido que haja. Mas assim, meu caro, por trás de tudo que vivemos há um porquê. Assim como há um porquê por trás de tudo que existe e acontece no planeta. Por trás da chuva que cai, por trás do verão, por trás da existência do trigo, por trás do amor,
Até mesmo por trás de um trem que se desencarrilha, há um porquê que, se você esmiuçar bem o que o levou a desencarrilhar. Para tudo e para todos há um porquê existir. Uma razão que muitas vezes foge à nossa compreensão, mas que está lá no fundo de tudo e você só enxergará se permitir ver tudo com os olhos e os sentidos da alma. Ainda que não acredite que exista um sentido mais profundo por trás de sua vida, das experiências que ela lhe traz, ainda assim, você precisa aprender a sorrir toda vez que a vida lhe diz não. Ou seja, erguer a cabeça, se dar a coragem para superar o acontecido, prosseguir, libertar-se de qualquer trauma do passado, pois só assim você poderá suavizar o impacto e descobrir que é mais capaz do que pensa. Ativar forças que sequer fazia ideia de que haviam em seu interior. Recusar-se a tomar essa atitude só serve para piorar as coisas. Não é porque a vida mudou seus planos, ou melhor, o homem mudou seus planos, que você vai se matar. Não. Continue da melhor forma possível. Procure superar as dificuldades, pois só agindo desta maneira é que terá a chance de viver o que gostaria e que foi interrompido por determinadas mudanças de planos. Isso é sabedoria. Isso é usar a inteligência que não nos foi dada à toa por Deus. Enquanto Jordan saiu em busca de algo, Benedite comentou: admirável esse rapaz. Sim, admirável. Concordei sem saber ao certo se devia. Certo dia, chegamos a pé a uma cidade, cujo esplendor fora mergulhado nas trevas, desde que fora bombardeada pelo inimigo. A cidade exalava um forte odor de corpos em decomposição. Em meio ao forte cheiro, havia também em certos cantos da cidade um cheiro de urina, misturado ao de pólvora, algo grotesco. Minha garganta suplicava tanto por água, que eu cheguei a ponto de beber água de um cantil que eu encontrei junto a um dos corpos dos soldados mortos, largados pelo caminho. A água tinha gosto de gasolina misturado com vinagre, algo pavoroso. Ainda assim eu continuei a beber, por receio de que o meu corpo sucumbisse de sede. De repente, senti o meu estômago se embrulhar. Dobrei-me em dois, como uma marionete quebrada. Levei os dedos à boca e vomitei. Para mim foi como se eu tivesse vomitado até sangue, tamanho mal-estar que eu senti. Por pouco eu não desmaiei. Não sabia dizer se o meu mal-estar se dera por causa da água ou da visão devastadora que se estendia à minha frente. Benedite pousou a mão no meu ombro e disse: coragem, amigo, coragem. Ele tinha razão. Precisava me dar coragem para prosseguir, se quisesse evitar que a morte sucumbisse o meu corpo já tão fragilizado quanto a minha mente. Não muito longe dali chegamos a uma rua, onde crescia uma profusão de mortos. Meu estômago novamente se revirou. Eu não suportava mais ver aquilo diante dos meus olhos, tampouco inalar o odor que a morte deixava impregnado no ar. Era triste demais, pavoroso demais. Minhas pernas travaram, contorci-me mais uma vez. Eu tinha que encher os pulmões com ar, mas eu não queria, pois o cheiro me causava náuseas. Ainda assim eu precisava pôr ar em meus pulmões. Não sobreviveria sem respirar. Ao inspirar o ar, eu tossi muito. Parecia que em minha garganta havia um filete de fogo que me deixou ofegante. Fui sacudido por um acesso de tosse. Tome, disse-me Benedite, estendendo-me um cantil. O que é isso?
Perguntei, olhando para ele por trás de uma nuvem de lágrimas. Conhaque, respondeu-me seriamente. Vai lhe fazer bem. Eu não queria, juro que eu não queria, mas Benedict me forçou. Se eu não aceitasse, ele certamente seria capaz de me fazer engolir o líquido à força, como ele havia previsto. O conhaque fez um bom trabalho comigo. Minhas pernas já pareciam conter carne e ossos novamente. O meu corpo voltou a se endireitar. Agora havia pelo menos um toque de cor em minhas bochechas. Seguimos por entre os corpos mutilados, dilacerados, mortos e semi-mortos até deixarmos a cidade. Era noite mais uma vez. Pernoitamos num local não muito distante da cidade pela qual havíamos passado. Nos encontrávamos sentados em volta de uma fogueira. Eu, Benedict e Jordan, quando de repente caí num choro amargo e compulsivo. Não creio que eu consiga chegar ao fim desse inferno vivo, disse eu entre as lágrimas. Ou morreremos atingidos pelo inimigo ou pela fome. Ora, Christopher, não diga isso. Digo sim. Temos de encarar a nossa realidade, meu caro. Podemos morrer a qualquer minuto. Temos de ter esperança. Até onde se consegue manter a esperança vivendo por aqui? Não se renda a pensamentos negativos, Christopher Angel. Repreendeu-me Jordan na sua voz de trovão. Aconteça o que acontecer, ainda que morto, não devemos nos desapegar jamais da esperança. Perdê-la dentro de nós é o mesmo que nos entregar à morte. Algo, na minha opinião, inconcebível. Afinal, só os fracos se suicidam. Não sou fraco, nunca fui. Vou até o fim. Ele pegou no meu pescoço por trás, apertou e disse: Guspa, Christopher Angel. Guspa para fora sua falta de esperança. Jordan apertou-me tanto que eu acabei cuspindo conforme ordenara. Isso mesmo, meu rapaz. É assim que se faz. Agora respire fundo, bem fundo e repita comigo. Não importa o que aconteça, aqui ou do outro lado da vida, eu sempre hei de cuspir para fora de mim a desesperança. Vivo ou morto, nunca perderei a esperança. Nunca permitirei que a dor se sobreponha ao amor. Cuspirei para fora o que me afana a paz, ainda que me pareça só restar a guerra. Ele me apertou um pouco mais antes de perguntar: Combinado? Era melhor concordar antes que ele quebrasse o meu pescoço. Combinado, respondi sem muita convicção. Ele tornou a intensificar o aperto ao dizer: Diga com gosto, com ímpeto, com verdade. Acabei rindo sem graça, ruborizando-me do dedão do pé até a raiz do meu cabelo. Combinado? Ecoou ele seriamente. Ainda que incerto, respondi, impondo o máximo de certeza em minha voz. Combinado. Ele me largou. Ufa, que alívio. Benedict olhava para mim, matando-se de rir. Jordan era admirável. Sua força e seu positivismo era invejável, ainda que uma voz me dissesse que por trás de toda aquela força houvesse um ser tão frágil quanto qualquer um de nós. Aquela noite caiu mais uma vez fria e melancólica. Só nos restava procurar consolo no sono e nos sonhos, e foi o que fizemos. Cada um de nós encontrou um lugar para se deitar e dormir junto à fogueira acesa para nos aquecer do frio da solidão e do desespero. Fiquei deitado, imóvel, sentindo o chão sob o meu corpo, sentindo as minhas roupas sobre a minha pele e a respiração indo e vindo, o frio se misturando às ondas de calor emitidas pela fogueira acesa para nos aquecer, e ouvindo aquele estranho e crepitante ruído.
Ignoro quanto tempo fiquei com os olhos presos no céu, ouvindo uma voz dizer dentro de mim, olhando para o céu, é impossível alguém se sentir sozinho. No entanto, por mais que olhasse para lá, penetrasse o espaço com os meus olhos, ainda assim me sentia muito só. Por fim, eu acabei fechando os olhos em busca das lembranças dos bons momentos que eu vivi ao lado de Anne Campbell. Então, eu ouvi alguns estrondos provocados pelas explosões de algumas bombas jogadas totalmente de surpresa, não muito longe de onde nos encontrávamos. Recusei-me a mover um músculo, tampouco abrir os olhos. Não queria arriscar-me a perder tudo o que se passava entre mim e Anne na tela do meu coração. As explosões aumentavam e pareciam soar cada vez mais perto de onde estávamos abrigados. Ainda assim, me mantinha inteiramente imóvel, olhando para tudo que eu vivia ao lado de Anne durante tão pouco tempo, mas que teve profundo impacto sobre mim, sobre nós dois. Tentei ouvir novamente suas palavras tão delicadas, mas foi se tornando cada vez mais impossível. Os estrondos das bombas eram por demais perturbadores e em intervalos cada vez mais curtos. Acorde, Christopher, acorde! Bramiu Benedict, chacoalhando-me por inteiro. Estamos sendo atacados. Se não sairmos daqui, morreremos. Por fim, ousei um movimento físico. Ergui a cabeça com infinita lentidão, com trepidação ínfima. Diante da minha lerdeza, Benedict agarrou firmemente o meu colarinho e me pôs de pé. Deu um tapa no meu rosto e tornou a repetir com a sua voz de trovão. Acorde, homem, vamos sair daqui. Nem bem ele terminou a frase, uma bomba explodiu perto de nós, nos jogando uns 5 ou 6 metros de distância. Em seguida estourou outra. O meu coração quase parou quando eu avistei Benedict caído ao chão, esvaindo-se em sangue. Corri até ele em total desespero e novamente estremeci ao ver o seu braço direito havia sido arrancado pela bomba. Meu amigo agonizava de dor. Benedict, respirando profundo e estertorante, jazia como em estupor. Fiquei a olhar para ele, chocado com a sua fisionomia tensa e contorcida pela dor que devastava o seu corpo. Pus algumas gotas de vinagre em suas feridas, o que o fez ver estrelas na noite mais escuras de sua vida. Ele está quase totalmente paralisado pela morte, observou Jordan ao pé do meu ouvido. Eu não queria acreditar naquilo, mas Jordan estava certo. A morte aliciava Benedict para levá-lo. Apertei sua mão com carinho para que pudesse sentir o meu calor e a minha presença. Estou aqui, meu amigo. Estou aqui. Subitamente sua pálpebra direita tremeu e abriu-se. Houve uma leve mudança em seu rosto quando me avistou ali parado diante dele. Tentou falar, mas nada atravessou seus lábios, senão mais um daqueles sons ásperos e roufenhos. Passei a mão por seus cabelos na esperança de tranquilizá-lo. Com grande esforço, ele procurou se desvencilhar de sua fala quase ininteligível para dizer algo. Logo percebi que o que ele queria me dizer era importante, importante por demais. Por esse motivo, se esforçava tanto. Um longo burburinho de sons tornou a sair dos seus lábios. Eu e Jordan franzimos o senho impotentes. Os sons continuaram a se repetir. Então eu consegui perceber uma palavra. Tomei-lhe a mão e apertei-a com carinho. A pressão dos meus dedos pareceu aliviar o enfermo, ofuscando ainda que por segundos a aflição suplicante de seus olhos. Christopher, disse-me Benedict de forma legível finalmente. Por favor, cuide de Elizabeth e do meu filho por mim. Diga que sempre os amei.
Diga isso principalmente ao meu filho, seja ele homem ou mulher. Diga que eu sempre o amei e que eu vou amá-los e tomar conta deles caso o meu espírito sobreviva à morte. Você não vai morrer, Benedite, disse eu com a voz lagrimosa. Você há de sobreviver, meu amigo. Nisso outra explosão chacoalhou o lugar. Estremecemos. Partam, suplicou Benedite desta vez com a voz por um fio. Partam antes que uma dessas bombas acabe com vocês também. Recusei prontamente. Não posso deixá-lo aqui, meu amigo. Não faria isso jamais. Christopher, tornou Benedite com grande esforço. Prometa-me, por favor, que vai cuidar de Elizabeth e do meu filho por mim. Por favor. A minha voz queria atravessar meus lábios, mas algo assegurava em minha garganta. Não era o medo de prometer algo ao meu amigo querido e não poder cumprir, mas o medo de que, ao ouvir a promessa, Benedite se entregasse à morte de vez. Senti novamente a pressão dos dedos de Benedite sobre a minha mão e mais uma vez o pedido atravessou seus lábios sangrentos. Prometa-me, meu amigo. Prometa-me para que eu possa morrer em paz. Massageei carinhosamente seu peito com a mão e lhe disse: não fale assim. Prometa-me, ecoou ele com grande esforço. Por fim balancei minha cabeça trêmula em assentimento. Eu prometo, Benedite. Prometo que eu vou cuidar da sua família e dizer tudo o que me pediu. Obrigado, Christopher. Muito obrigado. Os olhos já quase sem vida de Benedite pareceram resgatar a vida que a morte insistia em lhe roubar. Mas foi por alguns instantes. Eu tornei a sentir a pressão dos seus dedos sobre a minha mão até que eles relaxaram ao mesmo tempo em que as suas pálpebras caíram e se fecharam. E o último suspiro de vida atravessou suas narinas. O corpo de Benedite Simons estava morto. Lágrimas e lágrimas invadiram os meus olhos, escorreram por minha face e se misturaram à dor que sentimos quando perdemos alguém que queremos tão bem. Jordan chorava calado. Vá com Deus, Benedite, disse eu em um sussurro. Que Deus o abençoe. Tive a impressão de que uma parte de mim morreu com Benedite Simons. Nunca estivera em contato com a morte antes, não daquele modo tão estúpido. Nós temos que prosseguir, Christopher, disse Jordan minutos depois. Mas eu estava tão entregue ao choro desesperador que me perfurava a alma que não conseguia responder. Ele então se agachou ao meu lado, pegou firme no meu braço e me fez olhar para ele. Vamos, meu amigo, por favor, precisamos prosseguir. Engoli em seco. Voltei mais uma vez meus olhos na direção de Benedite, sentindo profundamente a sua perda. Jordan pôs o braço sobre as minhas costas e conduziu-me gentilmente para longe dali. Por diversos momentos durante o trajeto, minhas pernas travaram e ameaçaram voltar até onde jazia o corpo morto do amigo, brutalmente assassinado por uma bomba inimiga. O corpo estirado ao chão, largado como os animais que morrem abatidos e são deixados ao sol até virarem carniça e apodrecerem. Nesse instante, ouvimos novamente o motor de um avião cada vez mais alto, sinal de que se aproximava rapidamente do local onde nos encontrávamos. Não havia mais lugar algum para nos protegermos, a não ser escombros, paredes ao chão, árvores tombadas, cadáveres por toda a parte, sangue, muito sangue, e o cheiro da morte pairando sobre tudo e sobre todos. Havíamos de correr dali se quiséssemos nos proteger, mas correr
Com que pernas? Não só o meu corpo estava ferido, mas a minha mente, pois por mais que ordenasse às minhas pernas que me tirassem dali o mais rápido possível, elas se mantinham a passos lentos e incertos. Era o fim, sim, era o meu fim e o de Jordã. O fim que todo ser humano clama a Deus que chegue o mais tarde possível em nossas vidas. O fim que me impediria de rever Anne, de declarar mais uma vez o meu amor a ela, de me casar com ela, como ambos sonhamos, e permitir que ela pudesse recuperar de vez a vida que lhe fora roubada com a morte de sua irmã. E, no entanto, ao que tudo indicava, Anne novamente teria de enfrentar a dor da perda de uma pessoa querida por causa da morte de um destino cruel. Jordã pareceu ter lido os meus pensamentos. Laçou as minhas costas com meu braço forte e tornou a repetir: coragem, meu irmão, coragem. Não desista, nunca desista. Deixei-me ser guiado por ele. Porém, não muito longe dali, voltei novamente os olhos na direção do corpo de Benedite. Novamente a cena me cortou a alma. Eu tenho que voltar, Jordã, disse eu, travando os passos. Esqueça isso, meu amigo. Ele está morto. Benedite está morto. Não posso deixar o corpo dele exposto ao sol para ser comida de algum animal faminto. Não é justo, não é certo. Eu preciso enterrá-lo, dar-lhe um funeral o mais digno possível. Você ainda não percebeu a nossa realidade, Christopher? Não, respondi enfurecido. É você quem não percebeu a nossa realidade. E sem mais explicações, eu voltei-me na direção que havia deixado o corpo de Benedite, arrastando com grande esforço as minhas pernas doloridas por entre os corpos espalhados pelo chão, muitos deles em pedaços. Jordã ficou parado por alguns instantes sem saber o que fazer. Tentou me repreender mais uma vez com um berro, mas foi em vão. Eu continuei no meu propósito, resoluto. Ele então veio atrás de mim e tentou me explicar o que havia compreendido sobre a vida. Benedite não se encontra mais aí, meu amigo. Aí está apenas o seu corpo físico, aquele que seu espírito usou para reencarnar na terra. Olhei gravemente para ele. Anda assim, disse com amargor. Quero dar-lhe um funeral digno. Jordã refletiu por alguns segundos. Por fim disse: você tem razão, Christopher. Benedite merece ter um funeral. Com sua ajuda, eu abri uma cova para enterrar o corpo de Benedite. O mais desesperador foi procurar pelo braço que havia sido decepado durante a explosão. Exaustos, acabamos escolhendo dentre todos os que mais parecia ser o dele e o enterramos junto com o seu corpo. Quando a cova foi fechada, eu e Jordã estávamos vermelhos, não só pelo esforço físico, mas pela fome, pela tristeza, pela amargura. Eu caí de joelhos à beira da cova no mesmo instante em que caía num choro agonizante. Enquanto isso, Jordã fez uma cruz com 2 pedaços de galho de árvore e fincou no topo da cova. Então se ajoelhou ao meu lado e se pôs a orar o Pai Nosso em voz alta. O modo como ele pronunciava cada palavra da oração comoveu-me de tal forma que, quando dei por mim, estava orando com ele. Não só por Benedite, mas por todos os colegas que haviam morrido durante o ataque e agora se encontravam ali, ao nosso redor. Descobri muito tempo depois que junto de nós dois estavam os espíritos de todos aqueles homens que haviam acabado de transpor a passagem que ligava a vida terrena ao mundo espiritual. Alguns choravam desesperados por se verem mortos, outros ainda não haviam percebido exatamente o que havia acontecido.
Os que entendiam encontravam-se ajoelhados orando fervorosamente. Alguns já haviam partido dali por não aguentarem se ver naquela situação, tomando a morte como libertação. Outros seguiam com um ódio crescente no coração, revoltados pelo rumo que tomara a sua vida. Tanto nesse plano da vida como no espiritual, a cena era dantesca, dolorosa e insana. Voltei meus pensamentos mais uma vez para Anne e me agarrei a ela para ter forças para me retirar dali. Jordã pôde ler em meus olhos o que eu, com grande esforço, procurava calar. O fato de que a esperança havia sido também atingida pelo ataque e que parecia estar dando seus últimos suspiros dentro de mim, ainda que eu me apegasse ao amor de Anne. Torno a repetir o que lhe disse outrora. Não se renda a pensamentos negativos, Christopher Angel. Aconteça o que acontecer, ainda que mortos, jamais devemos nos desapegar da esperança. Ignorei todo e qualquer som que não fosse o de sua voz a se projetar na minha mente. Era o único modo de me levar para fora daquele lugar cruel, onde a morte brincava com as pessoas, como os caçadores se divertem ao caçar animais inocentes. Somente por esporte. E agora? Perguntou Jordã. Que direção devemos seguir? Refletimos por alguns instantes, por fim decidimos tomar uma direção que nos pareceu melhor. Internamo-nos por uma vegetação densa e luxuriante sob um céu azul com nuvens brancas que o vento empurrava para o norte. O vento volta e meia soprava frio e cortante, jogando em nosso rosto um jato gelado que nos pulverizava a pele e nos dava a sensação de que o nosso nariz e orelhas haviam sido arrancados da nossa face. Por longos trechos seguimos à sombra do silêncio. Não tínhamos fôlego para falar, tão pouca energia. No entanto, a minha mente seguia sobre uma forte chuva de gritos que eu, por mais que tentasse, não conseguia calar. Para minha crescente preocupação, meu corpo parecia cada vez mais cansado, pesava tal como se fosse feito de chumbo, embora soubesse que estava frágil como vidro, ameaçando estilhaçar-se a qualquer impacto. Em meio àquela região desértica, tínhamos a impressão de estarmos os dois presos numa ilha, isolada, sem munição, cercado por inimigos que, ao contrário de nós, tinham munição para matar 50 vezes mais o número de homens que sobreviveram ao ataque inesperado. Jordã e eu atravessamos as montanhas, amparados por uma força que nunca soubemos explicar de onde vinha. Ao chegarmos à próxima cidade, quase uma aldeia, conseguimos alguma coisa para comer e água para beber. Ainda que a água estivesse com um gosto ruim, não nos restou alternativa senão bebê-la. A situação ali também era calamitosa. Mulheres andavam pelas ruas chorando sem prumo. Outras se mantinham ajoelhadas diante dos corpos de seus parentes mortos pelos ataques. Homens de todas as idades procuravam ajudar as vítimas ali mesmo, já que o hospital não comportava mais ninguém. O que fazer então? Que caminho seguir? Aguardar ordens? Fugir? O quê? Chegou então a notícia de que haviam decretado o fim da guerra e que todos os soldados estavam liberados para voltarem para suas casas. A respiração agitou-me quando percebi que finalmente estava livre daquele pesadelo e que me restava simplesmente ir ao encontro de Anne Campbell. Um encontro almejado com desespero que me levou quase à loucura. Um encontro que aguardava há 3 anos. Despedi-me de Jordã na mesma estação em que consegui pegar um trem para voltar para casa. Faria algumas baldeações, mas seria o único modo de voltar para o meu país,
o mais rápido possível. Nem bem me acomodei no canto do vagão, adormeci. Estava entregue à exaustão. Quando dei por mim, já era noite, alta madrugada na certa, pois todos ali dormiam profundamente. O meu estômago tornou a latejar de fome e eu o alimentei com o único alimento que tinha à minha disposição. Respirando fundo, pausada e repetidas vezes, na esperança de saciar a fome que não poderia ser saciada, ao menos por hora. Tentei me distrair, voltando meus pensamentos para Anne, minha amada Anne. Quanta saudade eu estava sentindo dela. Uma saudade tão doída quanto a fome que me apertava o estômago. A saudade esmaga, oprime, deprime. Mal via a hora de chegar e beijar os seus lábios, dar-lhe um abraço interminável e ao seu lado, quem sabe, esquecer tudo o que eu vivi naqueles anos pavorosos em meio à guerra. Sim, só Anne poderia me fazer esquecer de toda aquela amargura. Só Anne Campbell. Meus olhos estavam febris e lacrimosos quando ouvi a voz de Benedict atravessar os meus pensamentos, implorando a mim que eu fosse até a sua esposa amada e a amparasse no que precisasse. E eu novamente me ouvi dizendo: eu prometo, Benedict, prometo. A lembrança tirou lágrimas mais uma vez dos meus olhos. Desta vez, porém, eu chorei baixinho, quase em silêncio, e adormeci. Despertei com mais fome. Deveria ter parado para comer alguma coisa, mas a minha vontade de chegar até a Anne o quanto antes era muito além da necessidade de matar a minha fome. Então, apareceu na minha frente, como por encanto, uma criança que me ofertou um pedaço de pão. Agradeci o seu gesto. Disse-lhe que não precisava, mas ela insistiu. Por fim, aceitei a sua oferta, agradecendo-lhe com um sorriso. Ela retribuiu e voltou para o lugar onde estava sentada. Cochichava com seu amigo invisível, algo que os meus ouvidos não puderam compreender. O amigo lhe havia sugerido que me desse aquele pedaço de pão para matar pelo menos um pouco da minha fome. Logicamente, isso eu só fui compreender muito tempo depois. Aguardem, a história continua. She left her home to find where she belongs. Her mother scared